Olá pessoal, na nossa aula anterior nós procuramos enfatizar o fato de que os termos gregos que dão origem à nossa palavra homilética trazem consigo a ideia central de uma conversa, um diálogo. E nós enfatizamos esse fato para ajudar o estudante a se livrar de alguns conceitos equivocados sobre o que é pregação e ajudá-lo também na elaboração de uma teologia apropriada a respeito da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tendo essa ideia de uma conversa em mente quando nós falamos acerca da pregação, a gente se livra daqueles conceitos de que o pregador deve ser um animador de auditório, um contador de piadas, alguém que a todo custo arranque lágrimas do seu público e desperte as mais variadas emoções. Apesar do pregador poder, de repente, fazer algo que desperte este ou aquele sentimento na igreja, nos seus ouvintes, a sua missão principal é simplesmente comunicar alguma verdade do Evangelho que ele tem descoberto através das Escrituras Sagradas. Porém, a homilética, ela não é uma conversação simples como aquela que a gente tem com um amigo, ou com a esposa, ou com um filho. A homilética, ela vai precisar seguir algumas regras, que são regras que lhe darão objetivo, lhe darão rumo, lhe darão clareza. Porque numa conversa informal, eu posso começar falando a respeito de um assunto e terminar falando de outro assunto que não necessariamente está relacionado com o primeiro assunto. Na homilética acontece ou deve acontecer justamente o oposto. Eu começo falando sobre um assunto e eu vou progressivamente apresentando argumentos que ajudam na elucidação desse assunto que eu pretendia abordar, e para isso a homilética tem recursos, tem técnicas para que você possa levar a sua igreja, levar os seus ouvintes à mesma conclusão que você chegou através da leitura daquele texto bíblico que você está expondo. Então, a partir da aula de hoje, nós vamos abordar elementos mais técnicos a respeito da homilética. Para que possamos avançar no estudo da homilética, é bom você ter em mente que existe uma estrutura homilética, que é uma espécie de esqueleto que vai aparecer em maior ou em menor grau em praticamente todo sermão bem escrito, todo sermão bem elaborado. Basicamente, todo sermão possui pelo menos 3 partes essenciais. Anote aí. É a introdução, depois a discussão e, finalmente, a conclusão do sermão. Essas são as 3 partes fundamentais, elementares de um sermão. Ok? Essas partes, elas podem ser divididas, elas vão ser recheadas com outros elementos da estrutura homilética, mas você precisa ter em mente, no mínimo, essas 3 partes fundamentais: introdução, discussão e conclusão. Falemos primeiro sobre a introdução do sermão. Em outras aulas nós vamos ver as diferentes formas de se introduzir uma mensagem, um discurso. Mas para que serviria a introdução de um sermão? Essa introdução, ela vai servir basicamente para despertar o interesse do seu ouvinte a respeito daquele assunto que você vai abordar. Imagine, por exemplo,
que você esteja expondo um texto que fale sobre o novo nascimento. Mas por que os seus ouvintes devem ouvir alguém falar sobre o novo nascimento? Qual é o interesse? Qual é a importância para a vida deles desse assunto? Na introdução, você vai tratar, portanto, de mostrar aos seus ouvintes, mostrar à sua igreja qual é a importância, qual é a relevância do tema que você vai abordar naquele sermão. Na discussão do seu sermão, que se segue à introdução, você vai, portanto, demonstrar com argumentos, numa sequência lógica, que a tese que você apresentou na introdução, que o tema que foi apresentado, que foi proposto para você na introdução, ele é verdadeiro. Então, por exemplo, imagine que a tese que você apresentou para a sua igreja foi uma que diz o seguinte: para herdar a vida eterna é necessário nascer de novo. Você apresentou essa tese, você apresentou esse tema, e você, inclusive, já demonstrou a importância desse tema durante a introdução. Mas essa tese é verdadeira? Será que realmente para herdar a vida eterna é necessário nascer de novo? Você afirmou que sim lá na introdução. Então agora você precisa, através de argumentos apresentados numa sequência lógica, demonstrar para a sua igreja, para o seu ouvinte, que a sua tese é verdadeira, que a sua tese está fundamentada nas Escrituras Sagradas. Então, na discussão do sermão, você vai apresentar 2, 3, 4, 5 verdades baseadas nas Escrituras, no seu texto, ou se for uma pregação temática em outros textos, você vai demonstrar então que a sua tese é verdadeira, que a sua tese tem fundamento bíblico. Essa parte do sermão que você apresenta os argumentos que consolidam, que fundamentam a sua tese inicial, é a parte do sermão que nós chamamos de discussão, ou corpo do sermão, ou simplesmente a argumentação do sermão. As divisões principais que nós veremos em outras aulas, quando apresentarmos mais detalhadamente a estrutura homilética. Por fim, todo sermão precisa de uma conclusão, porque senão você vai falar e não chegar a lugar nenhum. Então, na introdução da mensagem, você mostra a sua tese, a importância que a sua tese tem. No corpo do sermão, na discussão do sermão, você apresenta os seus argumentos, pode ser 1, 2, 3 argumentos, melhor que seja mais de um, para que fique bem consolidada a sua tese, bem fundamentada. E na conclusão do sermão, você vai chamar o seu ouvinte para uma decisão. Você vai lhe dizer: olha, eu disse que para nascer de novo, para entrar no céu, é preciso nascer de novo. E nós sabemos que isso é verdade por isso e por isso. E agora, o que você vai fazer com essa verdade? Qual é a sua decisão? Qual é a sua resposta para esta exigência do Evangelho? Então, na conclusão, você fecha a mensagem e leva o seu ouvinte a uma decisão. Isso é a conclusão do sermão.